Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o sétimo ano do Colégio Emaús. Sétimo ano, essa aula será a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. É a página do livro 221 e algumas perguntas complementares. Lembrando que neste capítulo nós estudamos sobre o tráfico de africanos, né, aqui para então a América Portuguesa, e também vimos como que iniciou este tráfico, né, e as mudanças que provocaram no continente africano. Nós vimos também que a partir da chegada do islamismo, né, houve uma mudança também na forma de escravizar essas pessoas com um viés mais econômico, né, com valor comercial atribuído a essa forma de comercialização de pessoas. Vamos lá então para o número 1. Sobre a escravidão no continente africano, responda. Quais eram suas características nas aldeias e pequenas comunidades da África antes da chegada do islamismo e principalmente antes dos europeus? A escravidão ela era praticada quase sempre de forma doméstica, com importância relativa na vida social. Os escravizados estavam integrados à vida familiar e representavam prestígio e poder para seus proprietários. As pessoas eram escravizadas por vários motivos, como punição a crimes, dívidas e guerra. Então, até então, não tinha um viés econômico, né? Não tinha um valor comercial a escravização de pessoas. A partir da chegada dos islâmicos, a partir da chegada dos europeus, é que o tráfico de escravos vai se tornar algo rentável, algo lucrativo para essas pessoas. Letra B. Quais aspectos da escravidão e do tráfico de escravizados se transformaram a partir da chegada dos islâmicos e dos europeus? O tráfico e a escravidão ganharam novas dimensões, porque foram articulados a grandes rotas comerciais, a transsaariana e a mediterrânea para os islâmicos, e a rota atlântica para os europeus, especificamente, gente, a rota atlântica para os europeus, principalmente a partir do século XVI, que é quando há o tráfico de africanos para então a América Portuguesa, não só para a América Portuguesa, mas para as colônias espanholas, as colônias britânicas também. Isso ampliou muito a quantidade de escravizados traficados entre os séculos 7 e 19, uma vez que essa transação comercial rendia altos lucros. Ou seja, era algo que estava se tornando muito lucrativo e que enriquecia essas pessoas que praticavam essa atividade. E, inclusive, essa forma de comércio, que se tornou um comércio, infelizmente, causou profundas transformações no continente africano, principalmente com a chegada dos europeus, que financiavam, né, que incentivavam conflitos internos entre as tribos africanas para aprisionar essas pessoas que perdiam esses conflitos e poder vender como escravos. E nós não podemos também deixar de lembrar, né, pessoal, a chegada dos europeus no continente africano, principalmente nos séculos XVIII e XIX, que fizeram a partilha do continente de acordo com interesses políticos e econômicos europeus e juntaram tribos rivais, o que acabou contribuindo para os vários conflitos que existem até hoje em muitos países africanos. Número 2. Diferencie a escravidão antiga da servidão e da escravidão moderna. Para isso, produza um pequeno texto com suas próprias palavras que mostre as principais diferenças entre elas. Bom, a escravidão antiga, ela era realizada, né, com pessoas por dívidas antigas, prisioneiros de guerra. Estes escravos, eles trabalhavam no artesanato, no Egito eles trabalhavam na construção de pirâmides, né, para atender aos faraós. A servidão, ela foi predominante durante a Idade Média,
Temos que lembrar dos feudos, né, onde os servos trabalhavam nas propriedades dos senhores feudais e existia aí uma relação de lealdade, né? Os servos, em troca da proteção dos senhores feudais, produziam nessas propriedades. E a escravidão moderna, algo que se tornou rentável, né? Tornou-se um comércio para quem praticava o tráfico de escravos. Na opinião de vocês, aqui tem apenas uma sugestão de resposta, tá bem? A escravidão na antiguidade era praticada como uma forma de pagar dívidas em casos de prisão por crimes cometidos ou como consequência da derrota nas guerras entre grupos rivais. Já a escravidão moderna se estruturou como uma atividade comercial que gerava altos lucros para os indivíduos que capturavam e negociavam os cativos. 3. Identifique as formas de resistência praticadas pelos africanos escravizados na América. Os escravizados, eles resistiam à escravidão, praticando fugas, furtos, incêndios e destruição das plantações. Eles também se recusavam ao trabalho e se organizavam em quilombos, gente. Os quilombos eram estruturas, eram fortificações, né? Eram locais que abrigavam esses fugitivos e locais independentes que desenvolviam a agricultura como de subsistência, né, para abastecer a comunidade. O excedente dessa agricultura, dessa produção, era comercializado para abastecer o quilombo com aquilo que não era produzido e também para abastecer o quilombo com armamentos, né, para que este quilombo pudesse se proteger das invasões e pudesse se proteger também de ataques. Irmandades de ajuda mútua e ao preservar suas práticas culturais, entre outros exemplos. Quando fala aqui ao preservar suas práticas culturais e irmandades de ajuda mútua, sétimo ano, está se referindo aos laços de afinidade que estes escravizados possuíam e realizavam, né? Porque como nós vimos, quando estes escravizados chegaram aqui na América Portuguesa e iam para os pontos de venda, muitos eram separados de seus familiares e de seus grupos também. Então, os laços que estreitavam, que uniam essas pessoas, era o fato de serem escravizados, né? Era o fato de terem a origem da África, e isso fazia com que eles se unissem e criassem uma nova identidade cultural local. E era também uma forma de resistência para manter as suas tradições, manter suas culturas também. Número 4. De que modo o tráfico de escravizados entre os séculos XVI e XIX contribuiu para as guerras e a pobreza atual do continente africano? Já falamos sobre isso, né, que a escravidão ela foi responsável por diversas guerras entre etnias no continente africano. Por que essas guerras? Essas guerras elas foram incentivadas pelos europeus, portugueses principalmente, para capturar prisioneiros de guerra. E pela diáspora, o êxodo, a saída populacional foi grande, gente, a saída de pessoas do continente africano. Fatores que levaram à redução da população africana ao longo dos séculos. 5. Observem a imagem abaixo e responda. Observem que é uma festividade, tá? É uma celebração. Mulheres desfilam no Carnaval de Lagos, Nigéria. Essa foto ela é de 2015. Vamos lembrar que o Carnaval faz parte da cultura brasileira, né? E o que a gente pode perceber é que essa é uma forma de assimilação da cultura brasileira também. Nós estudamos e vimos que não foi somente a cultura africana que exerceu influência no Brasil. A cultura brasileira que estava sendo criada aqui no Brasil, no período colonial, também exerceu influência na cultura africana. Letra A. Você identifica alguma semelhança com práticas existentes no Brasil? A semelhança com o carnaval, como a própria imagem retrata na legenda, né? Só que o carnaval que está sendo retratado é em Lagos, na África,
que ocorre em diversas regiões do Brasil. O carnaval aqui no Brasil, ele acontece praticamente em todas as regiões do Brasil, né? Letra B. Procure justificativas para as semelhanças encontradas entre algumas práticas, modos de vida e construções de algumas localidades da África e do Brasil. A comunidade afro-brasileira afirmou uma identidade para si. Na África Ocidental, com base em sua herança brasileira, como os laços com suas comunidades haviam sido perdidos, os migrantes afirmaram a sua identidade por meio das práticas culturais vivenciadas no Brasil, como o idioma português, festividades, religião e também arquitetura. Para responder as questões 6 a 8, é preciso fazer a análise dessa gravura. Entender o que essa gravura quer nos dizer. A gravura, acima, feita por um autor desconhecido em 1754, ilustra a captura de um grupo de cativos africanos por comerciantes árabes. Aqui claramente a gente consegue separar quem são os comerciantes e quem são os cativos, né? A gente sabe disso por conta da vestimenta. A gente observa que os cativos eles têm apenas um pedaço de pano amarrado na cintura, enquanto que os comerciantes árabes eles têm toda uma vestimenta mais complexa, mais completa também, e muitos comerciantes eles estão em camelos, né? Alguns estão a pé. Observem que alguns também estão com açoites nas mãos, né? Para punir, para castigar. E vejam que estes cativos eles estão sendo conduzidos. A gente pode observar que eles estão descalços também e a pé, né? Número 6. O que mais chama a sua atenção na cena representada? Bom, gente, o que mais chama a atenção de vocês, de acordo com o que vocês analisaram na imagem, tá? Aqui é apenas uma sugestão. Os maus tratos e a maneira como os cativos estão sendo conduzidos. Número 7. Descreva as diferenças entre os homens cativos e os comerciantes de escravizados. Os cativos são negros, caminham a pé, estão presos pelas mãos também e vestem apenas um tecido sobre a cintura. Uma parte dos comerciantes também está a pé, mas os outros montam camelos. Número 8. Com base no que você aprendeu neste capítulo, identifique o acontecimento que a gravura representa. A gravura representa um grupo de africanos sendo capturados para serem vendidos como escravizados por comerciantes islâmicos. Essa prática era bastante comum nas regiões da África dominadas pelos povos islâmicos, a partir do século VII. Esses comerciantes controlavam as rotas transsaarianas e mediterrâneas também. Transsaarianas é ali pelo deserto do Saara, tá bem, pessoal? Mediterrâneos é pelo mar Mediterrâneo. Agora será a correção das atividades complementares. Número 1. Quais foram as formas de resistência realizadas pelos africanos contra a escravidão? Gente, eu coloquei na pergunta quais foram as formas de existência. É resistência, tá bem, pessoal? Façam a correção aí para mim, por favor, no caderno de vocês, tá? Ao se negar ao trabalho, realizar fugas, uniões familiares, a ajuda mútua e a criação de identidades locais novas, né? Número 2. Dê exemplos das expressões culturais africanas no Brasil. Expressões religiosas como a Umbanda, o Candomblé, a culinária e também até no idioma, tá bem, sétimo ano? Muitas palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia são de origem africana. Número 3. O que são os quilombos? Comunidades muito bem estruturadas que tinham por base a manutenção da cultura e dos ritos afro-brasileiros. Quando a gente fala sobre muito bem estruturadas, gente, eram locais com construções, com moradias, com fortificações para se protegerem também de ataques externos. Eram locais que serviam de refúgio para os escravos fugitivos. Número 4. Analise o mapa da página 217 e indique os estados onde há maior concentração de quilombos.
Neste mapa está mostrando a localização de quilombos, né? Inclusive na legenda traz para a gente também mostrando em relação à quantidade de pessoas que fazem parte destes quilombos também. Como nós vimos, os estados que têm uma maior concentração são estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Maranhão e Pará. Claro que existem outros quilombos em outros estados do Brasil, mas estes aqui é onde há uma concentração maior, tá bem? Bom, sétimo ano, finalizamos a nossa correção então, né? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.